Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Classificação dos Crimes. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos, delegado de polícia. Estou aqui para a gente tratar de um tema muito interessante, um tema mais fácil, mas que vai nos dar uma possibilidade muito grande de conhecer outros institutos do direito penal. E a gente vai fazer até um bate-bola com outras coisas que nós já estudamos, né? E outros temas, né, que ainda vamos estudar no futuro. Então, quero muita atenção de você, tá? É um tema tranquilo, um tema gostoso, que vai nos dar a oportunidade de aprender muita coisa junto com o tema propriamente dito. Vamos falar de classificação dos crimes, perfeito? Então, vamos lá para a tela, classificação dos crimes dentro da teoria geral do crime. Olha só, existem diversas classificações, diversas. Nós analisaremos aqui as principais delas, porque é impossível olhar tudo, vários autores, tem autores que particularizam muito as coisas, tá? Tem aquelas classificações esdrúxulas, aquelas coisas que você só acha no livro do fulano de tal, no livro do ciclano, no livro do beltrano. Então a gente vai se concentrar naquilo que é fundamental para o seu concurso, tá? A gente vai se concentrar nas classificações mais relevantes e as que são cobradas de fato no seu concurso, tá joia? Essas classificações, elas podem ser legais ou doutrinários, tá? Isso aqui não tem grande relevância, você não precisa saber se essa classificação é legal ou doutrinária. O importante mesmo é entender a classificação, tá joia? O importante mesmo é entender a classificação. Então vamos lá para a primeira delas? Vamos lá. Na tela aqui, ó, a classificação em relação ao resultado. Em relação ao resultado. Em relação ao resultado, nós podemos ter o crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. Talvez você já tenha visto isso em outra aula aqui, mas vamos rever novamente, né? Aliás, vamos rever ou ver novamente. E vamos tratar aqui de uma forma mais aprofundada. Vamos lá ao primeiro, ó. Crime material. O crime material é aquele cuja consumação depende da produção de resultado naturalístico. Aqui, ó. Olha essa expressãozinha. Fica de olho nela porque ela cai. Resultado naturalístico. Ou seja, quando há uma efetiva lesão ao bem jurídico. Tá? Um exemplo ou alguns exemplos, né? Estupro, furto, homicídio. No crime material, a gente vê, a gente enxerga a mudança no mundo material. A gente vê, a gente consegue visualizar, tá? São alterações naturalísticas. Quando uma pessoa morre vítima de um crime de homicídio, nós vemos lá um corpo ferido, caído ao chão, sem vida. No crime de furto, a gente vê que o bem foi subtraído, o bem foi levado. Cadê o bem? O bem não está mais ali. No crime de estupro, né, o corpo é violado, o corpo da mulher ou até o corpo do homem, né? O crime de estupro agora admite também como sujeito passivo o homem. Ou seja, a gente tem percepção no mundo natural, é aquilo que a gente vê. Causa uma efetiva lesão ao bem jurídico, ou seja, um resultado naturalístico, aquele resultado material, palpável, tá? Diferentemente do crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada. Fica de olho nisso aí, porque esse terminho costuma aparecer em provas, tá? Crime de consumação antecipada é aquele em que há previsão de resultado naturalístico. Olha só, há previsão. Existe previsão de resultado naturalístico, porém não há exigência de sua ocorrência para a consumação do delito. Ele contenta-se com a conduta descrita no tipo. E se o agente alcançar o resultado naturalístico, ocorrerá um mero exaurimento do crime, perfeito? Exemplos: ameaça e crimes contra a honra. O sujeito ativo exerce a ameaça ou então exerce a injúria, né, a difamação, a calúnia, que são os crimes contra a honra. Ele exerce isso. Ok, o crime
não demanda resultado para se consumar-se. Ele até prevê, mas o resultado não é obrigatório, não é obrigatório. Ameaçar uma pessoa por si só já é uma conduta criminosa, tá? Já é uma conduta criminosa. Se a pessoa se sentiu ameaçada, isso não faz diferença para a consumação do crime, tá? A pessoa se sentir ameaçada ou não, não faz diferença para a consumação do crime, tá? A ameaça, né? Basta o quê? Basta a pessoa, né, articular alguma palavra, algum gesto, fazer alguma coisa, fala, eu vou te pegar na saída, tá? Agora, o sujeito se sentir ameaçado é um mero exaurimento do crime, ou seja, é uma fase que já ultrapassou a consumação. Essa fase já ultrapassou a consumação do delito, porque ele consuma-se anteriormente. Por isso que ele é chamado, olha só na tela aqui, ó, de crime formal ou consumação antecipada, porque antes mesmo do resultado naturalístico, ele se consuma. Ele não depende, portanto, da produção do resultado naturalístico. Nos crimes contra a honra, não há necessidade da pessoa se sentir injuriada, difamada, não há necessidade, perfeito? Mas se ela se sentir, a gente tem um exaurimento do crime, só isso, porque a fase de consumação já foi ultrapassada. Agora olha só, crime de mera conduta. Crime de mera conduta não exige e nem prevê qualquer resultado naturalístico. Ele contenta-se com a prática do comportamento para se consumar. Um exemplo muito bom, invasão de domicílio, artigo 150 do nosso Código Penal. Invasão de domicílio. A conduta por si só já provoca a consumação do crime, tá? O artigo não prevê, o artigo 150 do Código Penal não prevê a produção de resultado naturalístico, né? Ele não prevê. Mas não importa, não tem problema. O crime consuma-se com a sua mera prática, independentemente de qualquer resultado. Tá joia? Esse é o famoso crime de mera conduta. Basta que o agente proceda na conduta, perfeito? Ele não exige e nem sequer prevê qualquer resultado naturalístico. Basta invadir a casa da vítima, basta invadir, não importa o que você quer fazer ali, se você quer furtar alguma coisa, se você quer ameaçar, se você quer matar alguém, não importa. O simples fato de invadir o domicílio de outra pessoa, por si só, já provoca a consumação do delito. Por quê? Porque estamos diante de um crime de mera conduta. Basta a prática da conduta. Perfeito? Vamos seguir. Segundo, olha só, nossa segunda classificação em relação aos sujeitos do crime. Estamos levando em conta quem aqui? Os sujeitos do crime, tá? Temos o crime comum e o crime próprio. Perfeito? Vamos lá. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo tipo penal nenhuma qualidade especial para que se possa apontar o sujeito ativo. Tal qualidade também pode ser considerada na análise do sujeito passivo. Um exemplo é um crime de homicídio. No homicídio não importa quem é o autor ou quem é a vítima. O que importa aqui, na verdade, é a própria conduta, o crime de homicídio. Perfeito? Não importa o sujeito passivo ou o sujeito ativo, olha aqui. Olha aqui. Esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo tipo penal nenhuma qualidade especial para que se possa apontar o sujeito ativo. E essa qualidade também pode ser considerada na análise do sujeito passivo. Esse é o crime comum, por isso ele é chamado de comum, praticado por qualquer pessoa ou também, né, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo ou vítima desse crime, tá? Temos também o crime próprio, é aquele cujo tipo penal exige uma qualidade ou condição especial dos sujeitos ativos ou passivos. Olha só o exemplo.
infanticídio. Artigo 1, 2, 3, artigo 123 do Código Penal. A lei exige que o sujeito ativo seja a mãe, e seja a mãe sob influência do estado puerperal. E o sujeito passivo tem que ser necessariamente seu próprio filho. Então, nós temos duas condicionantes aqui, tá? Duas condicionantes. Só pratica o infanticídio a mãe, a genitora, e só sofre esse crime, só é sujeito passivo desse crime, o filho da mãe, tá? Aquele nascituro que acabou de nascer e a mãe, no estado puerperal, acaba cometendo o crime de homicídio, entre aspas, porque aqui a gente tem uma modalidade especial, é uma lei especial atuando em detrimento de uma lei genérica. Prevalece, portanto, o artigo 123, que é o crime de infanticídio e não o homicídio. A conduta é idêntica ao artigo 121, porém, pelas qualidades especiais do sujeito ativo e do sujeito passivo, a conduta, na verdade aqui, será a de infanticídio, tá joia? Olha só, essa conduta admite autoria imediata, ou seja, outra pessoa pode praticar essa conduta, uma outra pessoa pode praticar essa conduta no lugar daquele sujeito ativo que seria o responsável. Admite essa autoria imediata, tá? Autoria imediata. Uma outra pessoa pode cometer esse crime e ela será responsabilizada como se fosse a mãe, sob o estado puerperal. Tá joia? Por isso, admite autoria imediata, tá? E participação também, é bom frisar isso aí. E participação também é admitida, né? A mãe mata o seu próprio filho com o auxílio de uma outra pessoa, um parente, uma enfermeira, ou seja lá quem for, tá? Também responderá por infanticídio e não por homicídio. Perfeito? Olha só, temos ainda o crime de mão própria, ainda em relação aos sujeitos do crime. Temos o crime de mão própria, que é aquele cuja execução é intransferível, tá? Indelegável, devendo ser praticado pelo próprio agente, isto é, com as próprias mãos. Por isso é chamado de crime de mão própria. São consideradas infrações penais personalíssimas, as quais somente determinada pessoa e mais ninguém pode praticá-las. Por exemplo, falso testemunho, prevaricação. Esses crimes não admitem autoria imediata. Não. Eles não admitem autoria imediata. Por quê? Porque só podem ser praticados pelo próprio sujeito ativo. O crime tem que ser praticado com as próprias mãos. No caso do falso testemunho, por exemplo, o advogado que influencia a pessoa a fazer declarações falsas no tribunal, ele não responde pelo falso testemunho. Por quê? Porque estamos diante de um crime o quê? De mão própria. Olha só, um crime de mão própria, que só pode ser praticado pelo sujeito ativo. Ele não pode ser praticado por outra pessoa, porque ele não admite autoria imediata. É o mesmo caso da prevaricação. Não adianta uma outra pessoa ir lá e te influenciar, e etc, etc, porque esse crime é praticado só por você, porque ele é de mão própria. A execução é intransferível e indelegável. Perfeito? Vamos seguindo aqui na nossa classificação dos crimes. Terceira classificação, em relação ao estado anímico do sujeito ativo. Estado anímico do sujeito passivo, ou seja, a intenção, o que o sujeito ativo pretende, o que ele quer, né? O estado anímico, o ânimo dele. Vamos lá, a gente tem o crime doloso. Crime doloso ocorre quando a gente quer o resultado. Esse é o dolo direto. Quando a gente quer o resultado, estamos diante do dolo direto. Agora, quando o sujeito assume o risco de produzir esse resultado, nós também teremos o crime doloso. Contudo,
contudo, na modalidade do dolo eventual. Dolo eventual. Perfeito? Então, o crime doloso ocorre quando a gente quer o resultado, ele quer o resultado, ou ele assume o risco de produzi-lo. Aí nós temos o dolo eventual. Vamos lá, exemplo, o sujeito está com um carro e pretende matar uma pessoa. Ele vê a pessoa ali na rua e fala, eu vou passar com o carro por cima dele. O carro vai ser utilizado como instrumento do crime. Ele queria intencionalmente matar aquela pessoa e usou o automóvel para passar por cima dela e efetivamente matá-la. É o dolo direto, intencional. Ele quis aquele resultado. Agora, no dolo eventual, nós temos uma situação diferente. O agente não quer o resultado, não quer, mas ele assume o risco de produzir. Ele assume o risco de produzir esse resultado, tá joia? Vamos dar um exemplo. O sujeito pega um carro, tá? O seu automóvel, e numa via onde a velocidade máxima é 60 km por hora, ele anda a 240 km por hora. Ele não deseja atropelar ninguém, ele não deseja o resultado morte, mas ele assume o risco de produzi-lo. Por quê? Porque ele está andando a 240 km por hora numa via onde a velocidade máxima permitida é de 60. Os tribunais entendem que esse tipo de situação, ela se encaixa perfeitamente na questão do dolo eventual. Por quê? Porque quem estava ali na direção do veículo automotor, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Tá joia? Vamos lá, crime culposo. Crime culposo ocorre quando o agente deu causa ao resultado ilícito por imprudência, negligência ou imperícia, tá? O que é imprudência? A imprudência é um fazer, é uma ação. A imprudência é gerada por ação. Você vai além daquilo que é permitido, né? É uma prática que é positiva. Positiva por quê? Porque você realiza alguma coisa, você vai além daquilo que é permitido. Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui agora com relação ao carro, mas a gente não vai colocar 240 km por hora, porque 240 km por hora é dolo eventual, né, gente? Você assume o risco. Agora vamos lá, a via lá permite uma velocidade máxima de 60 km por hora. Você está andando a 75. Ou seja, você está dirigindo de forma imprudente. Não penso aqui que você está agindo com dolo eventual porque você está a 15 km por hora acima da velocidade permitida, mas você está sendo o quê? Imprudente. No mínimo imprudente porque está assim ultrapassando o limite de velocidade, tá? A negligência é uma omissão, é uma conduta negativa, é uma omissão, é um deixar de fazer, né? Você deixa de fazer alguma coisa. Você, por exemplo, possui porte de arma e limpa sua arma e deixa ela numa mesa ao alcance de crianças. E uma criança vem, pega a arma e acaba desferindo um tiro contra uma outra criança ou contra a mãe, etc. A pessoa, né, o agente causador desse resultado, ele agiu com, olha só, negligência, né? Por quê? Porque ele não tirou aquela arma dali, ele deveria ter guardado a arma. Ele se omitiu, ele deixou a arma ali, ficou ali. Ele foi negligente. E imperito? Quem age com imperícia é quem tem falta de aptidão técnica. Quem tem falta de aptidão técnica para uma atividade, embora ele esteja licenciado para aquilo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Um médico trabalhando numa cirurgia acaba fazendo um procedimento errado lá. Ele não sabe fazer o procedimento, mas ele é médico cirurgião. Ele tem a capacidade técnica para aquilo, entre aspas, ele tem formação para aquilo, ele tem licença para esse tipo de atividade, né, para realizar operações, mas faltou o quê? Faltou para ele aptidão técnica. Ele não sabia fazer aquele procedimento e deixou a pessoa vir a óbito, costurou ali de forma ineficiente. Enfim, ele é um médico, ele pode fazer isso, ele está autorizado, ele tem licença, mas ele não sabe fazer aquilo. Falta um pouco de aptidão técnica para ele. E aquilo é um detalhe, costurar uma veia, costurar um pedaço do músculo, por exemplo,
alguma coisa nesse sentido, ele agiu de forma imperita, ou seja, agiu com culpa. Então é isso, gente. Age com culpa quem atua com imprudência, negligência ou imperícia, tá? E temos ainda o crime préter-doloso, também chamado de préter-intencional, tá? Esse cai muito em prova, tá? Presta atenção. A ação do sujeito ativo, a ação do sujeito causa resultado mais grave do que o pretendido. Há dolo no antecedente e culpa no consequente. Um exemplo, lesão corporal seguida de morte. Olha só, no crime préter-doloso, o agente tem um dolo no início. E o dolo dele é de quê? De machucar, de lesionar. Então vamos supor que ele atua com dolo para lesionar uma pessoa, mas ele bate tanto na outra pessoa, ele causa tantas lesões que a pessoa vem a óbito. Mas aí ele agiu o quê? Com imprudência. Ele excedeu o limite razoável. Ele tinha o dolo de matar. Ele queria matar. Ele queria lesionar. Mas ele foi além. Imprudentemente ele bateu demais, ele bateu na cabeça, ele deu paulada, ele deu cacetada, ele fez tudo. E a vítima veio a óbito. Então ele teve dolo no antecedente e culpa no consequente, porque o resultado morte, que foi a consequência, veio por meio de imprudência. Então estamos diante aí do crime préter-doloso, tá? Ou préter-intencional, porque ele tem a intenção no antecedente, dolo, e tem culpa no consequente. Por isso o resultado vem além daquilo que ele pretendia. Ele pretendia lesionar, mas causou o quê? Morte. Perfeito? Esse é o crime préter-doloso. Vamos lá. Classificação em relação ao tempo do crime. O crime pode ser instantâneo, permanente ou instantâneo de efeitos permanentes. Vamos lá, crime instantâneo. É aquele que se consuma em momento determinado, uma consumação imediata, sem qualquer prolongação no tempo. Por exemplo, furto e roubo. O furto e roubo se consumam no momento da inversão da res furtiva. No momento em que a coisa subtraída, é invertida para o autor do crime, você tem a consumação instantânea, Tá lá um agente num ponto de ônibus, tem uma outra pessoa lá dando mole com o celular, conversando no celular, o agente foi lá e falou, passa o celular agora. No momento que ele pega aquele celular e ele reverte, ou inverte a propriedade do celular para ele, acabou, está consumado, tá? Esse crime não se protrai no tempo, perfeito? Crime permanente, aquele em que a execução e a consumação se protraem no tempo, persistindo enquanto não cessar a conduta criminosa. Extorsão mediante sequestro é um exemplo. A todo momento que a vítima estiver enclausurada, o crime está acontecendo, tá? O crime está acontecendo, ele vai perdurando, ele vai se prolongando no tempo. Tanto é que se uma lei for sancionada e promulgada e entrar em vigência no período que ocorre o crime, essa lei terá efeitos. Ela não é uma lei que retroage para prejudicar. Muito pelo contrário, é uma lei anterior. Por quê? Porque o crime continua ocorrendo. Ele continua ocorrendo ao decorrer do tempo. Se a pessoa ficar presa lá 3 meses, ficar enclausurada 3 meses na extorsão mediante sequestro, por 3 meses aquele crime está ocorrendo, tá? Então uma lei futura que vai prejudicar o autor, uma lei que vai aumentar a pena, por exemplo, do crime, ela será perfeitamente encaixada nessa situação. Por quê? Porque o agente está cometendo o crime e depois ele continua cometendo o crime, mesmo depois da vigência da lei. Então agora ele vai responder por um crime mais grave. Tá joia? Olha só, súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, essa modalidade, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
É o que eu falei aqui agora, tá joia? É o que eu acabei de falar aqui agora, entendimento simulado pelo STF. Terceira situação, crime instantâneo de efeitos permanentes. Nesta espécie, a consumação também ocorre em momento determinado, mas os efeitos dela decorrentes são permanentes, ou seja, homicídio. Se você matar alguém, você vai matar ela de forma permanente, ela não vai voltar à vida. Você eternamente terá essa conduta, né, da forma que ela se deu. Por isso, a gente fala de crime instantâneo. O crime é instantâneo, ele equipara-se ao furto. No momento que a vida é ceifada, o crime se consuma, tá? Só que os efeitos são permanentes. Por quê? Porque a pessoa não voltará à vida novamente. Perfeito? Vamos lá. Quinta classificação. Essa aqui é em relação à consumação do delito. Em relação à consumação do delito. O crime consumado está prescrito no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Considera-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. E vamos lá, vamos passar para o crime tentado para a gente melhorar o raciocínio. Está no mesmo artigo 14, só que o inciso 2º do nosso Código Penal. Considera-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Então, no crime de roubo, vamos lá, no crime de roubo, a pessoa mediante violência ou grave ameaça subtrai um aparelho celular da vítima. Contudo, no momento que ela vai pegar esse celular, um transeunte que passava pela rua acaba impedindo a ação. Ele acaba impedindo a ação e o agente não consegue inverter a posse da res furtiva a favor dele, tá? O que aconteceu na prática? Aconteceu isso aqui, ó. A conduta não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por quê? Porque o transeunte aqui impediu que o crime se consumasse. Não foi ele que desistiu da conduta, não foi ele que desistiu da conduta. Foram circunstâncias alheias a ele que interromperam a consumação, né? Interromperam o crime, perfeito? Então, uma observação, olha só, desistência voluntária e arrependimento eficaz são situações diferentes, tá? Aqui nós temos o quê? A vontade do agente. O agente desiste voluntariamente da prática do crime, tá? Ou ele arrepende posteriormente ao crime e tenta corrigir a situação dele. Mas aqui são outras situações, perfeito? Não se equiparam a crime tentado. E a gente vai estudar esses dois institutos com profundidade em aulas à frente, tá joia? Vamos lá, crime impossível. Essa é também chamada de tentativa inidônea. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Não há sequer tentativa. Um exemplo aqui, ó, atirar com uma arma de brinquedo. Quando você atira com uma arma de brinquedo, você está diante de uma absoluta impropriedade do objeto. Por quê? Porque o objeto não foi feito para matar ninguém. Ele não, você quer matar. O seu dolo é de ceifar a vida de alguém, mas você vai usar uma arma de brinquedo para isso. Não tem jeito, o crime é impossível. Não tem como o agente nem sequer tentar. Para tentar cometer esse crime, tem que usar outros meios. Essa arma de brinquedo, não. Então, a gente está diante aí do crime impossível. A consumação dele é impossível. E ele não admite nem tentativa. Tá joia? Ele não admite nem tentativa. Ou a ineficácia absoluta do meio, né? Temos também a ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, uma arma desmuniciada, atirar contra, né, com uma arma desmuniciada, ou uma arma obsoleta que já não serve mais, uma arma que já ela está estragada, não atira, ela está totalmente desprovida de sua funcionalidade. Tá? Nesse tipo de situação você não consegue cometer o crime
de homicídio. Então a gente está diante de um crime impossível. Um crime impossível porque nem sequer a tentativa seria possível ali. Tá? Nem sequer a tentativa seria possível. Perfeito? Por isso que ela é chamada de tentativa inidônea. Inidônea porque falta idoneidade, né? Ausência de idoneidade. Então é uma tentativa inidônea. Avançando, a classificação em relação à lesão provocada ao bem jurídico tutelado. É a sexta classificação, tá? Em relação à lesão provocada ao bem jurídico tutelado. Temos o crime de dano, que ocorre quando há efetiva lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Caso o dano não ocorra, está-se-á diante da tentativa. Então, são exemplos: homicídio, furto, lesão corporal, são crimes de dano. Há uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Se essa lesão não acontece, a gente está diante de uma tentativa. Você atira numa pessoa, o tiro pega no braço dela, sangra, etc. Você tem lesão. Não conseguiu, é tentativa. Ou até mesmo errou o tiro passou muito perto, mas não atingiu, você tentou, mas não conseguiu. Perfeito? A gente tem o quê? Tentativa. Crime de perigo. Ele dispensa a efetiva lesão, configurando-se com a simples exposição do bem jurídico ao perigo. E esse perigo pode ser presumido ou concreto, tá? No caso do perigo presumido, também conhecido como abstrato, o perigo é presumido de forma absoluta. O perigo é presumido de forma absoluta, tá? Bastando a realização da conduta descrita no tipo, Nesta modalidade, dispensa-se prova do efetivo perigo ao bem jurídico. Por que que dispensa-se essa prova do efetivo perigo ao bem jurídico? Porque o perigo é presumido de forma absoluta, por isso não há necessidade de provar. Exemplo: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. O perigo é presumido. Abstrato, tá? Não precisa ser provado. Claro, né? A gente está diante do quê? Do tráfico de drogas, do porte ilegal de arma de fogo. Nós temos um perigo presumido aí. E o perigo concreto exige a efetiva comprovação do risco para o bem jurídico. Por exemplo, o crime de abandono de incapaz, tá? Então vamos supor, uma mãe deixou um incapaz na porta de um orfanato, bateu na porta, deixou um bilhetinho falando: olha, meu filho está aqui, eu não tenho condições de criar, por favor me ajudem. E fica lá olhando. Quando uma pessoa atende a porta, ela vê ela fazendo a leitura do bilhete e pega a criança e leva para dentro do orfanato. A gente tem crime aí de abandono de incapaz? Não. Por quê? Porque o perigo aqui, ó, o perigo precisa ser comprovado. E no caso concreto, o menor não foi abandonado efetivamente, tá? O abandono dele não causou uma situação de perigo, diferentemente dessa mãe deixar essa criança ou esse bebê recém-nascido no meio da rua e simplesmente evadir. Ou pior ainda, deixar numa floresta, numa mata, às margens de um rio. Esse menor vai ficar ali, essa criança, esse recém-nascido, esse nascituro, vai ficar ali, né, até que uma pessoa consiga achá-lo, ou se não achar, ele vai acabar falecendo ali. Perfeito? A gente consegue aqui fazer o quê? Comprovar o risco. É um outro tipo de situação. Esse risco é concreto. Ele existe de fato, ele é palpável, né? Ele é palpável, tá joia? Em relação ao bem jurídico, temos os crimes simples, tá? É o crime formado objetivamente por apenas um tipo penal. Ele protege um bem jurídico, ou seja, o homicídio. O que o homicídio protege? Ele protege o bem jurídico mais relevante que existe, que é a vida. Um bem jurídico. Agora, no crime complexo, é o contrário. Contrário não, né? Vai além, né? É o crime formado por dois ou mais tipos penais. O melhor exemplo aqui para nós é o quê? O roubo, que é formado pelo furto mais o constrangimento ilegal, tá? Mais constrangimento ilegal. Ele tutela dois bens jurídicos diferentes: o patrimônio e a integridade física, tá? Patrimônio
patrimônio e a integridade física. Perfeito? 2 bens jurídicos são tutelados e 2 ou mais tipos penais. É como se ele fosse um furto adicionado de constrangimento legal. Isso dá um resultado roubo. Perfeito? Vamos lá. Crime ultracomplexo ocorre quando um crime complexo é acrescido de outro, sendo que este segundo servirá como qualificadora ou majorante do primeiro, tá? Esse segundo é uma qualificadora ou majorante do primeiro. Por exemplo, o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tá? O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Olha só, o crime é acrescido de outro, sendo que este segundo servirá como qualificadora ou majorante do primeiro. Nesse exemplo aqui de crime qualificado pelo rompimento do obstáculo, a gente tem o quê? Nós temos o crime de furto, obviamente, né? Mais o crime de dano. Mais o crime de dano. Por quê? Para romper um obstáculo, você precisa danificar. Você precisa quebrar uma janela, você precisa quebrar a fechadura de uma porta. Você está provocando o crime de dano, dano ao patrimônio. O crime de furto acrescido do dano, ele origina o quê? O furto qualificado. Furto qualificado, perfeito? Pelo rompimento de obstáculo. Esse rompimento de obstáculo que veio do dano, perfeito? Vamos seguindo. Em relação ao número de autores para a prática do delito, nós temos os crimes plurissubjetivos e os crimes unissubjetivos, tá? O crime plurissubjetivo é o tipo penal que exige a presença de mais de um sujeito ativo, tá? É um concurso que necessário de agentes, tá? Por exemplo, organização criminosa, rixa. No caso da organização criminosa, por exemplo, a gente precisa necessariamente ter pelo menos 3 agentes integrando essa organização. Se você não tiver, se você tiver 2 ou 1, esse crime não existe. Tá joia? Ou seja, estamos diante o quê? De um concurso necessário. Para a gente ter organização criminosa, a gente tem que ter o quê? Pelo menos 3 agentes atuando nessa organização. Perfeito? Crime unissubjetivo pode ser praticado por uma só pessoa, mas nada impede que eventualmente haja o quê? Concurso de pessoas. É o concurso eventual, ele não é necessário. É o roubo, o furto, são crimes que podem ser cometidos por uma pessoa pratica o furto, ou podem ser 2, um concurso aí eventual, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, não importa. O que importa é que o concurso aqui é eventual, ele não é obrigatório para criar a modalidade. O furto pode ser praticado ou por uma pessoa, né, sozinha, ou por um grupo de pessoas, tá joia? O concurso é o quê? O concurso é eventual. Pode acontecer ou não. Por fim, temos a classificação em relação ao iter criminis. O que é iter criminis? É o caminho do crime. Iter criminis é o caminho do crime, tá? O crime pode ser unissubsistente, tá? Unissubsistente, olha só. Aqui a gente está falando de unissubjetivo e plurissubjetivo, tá? Estamos classificando em relação ao número de autores. O nome é parecido, mas é diferente, tá? Agora, em relação ao caminho do crime, o iter criminis, ele pode ser unissubsistente, né? É aquele que não admite o fracionamento da conduta, ou seja, configura-se com apenas um ato. Logo, esse crime não admite tentativa. Os crimes contra a honra, né, que são praticados verbalmente, são um exemplo de crimes unissubsistentes. Por quê? Porque eles não admitem o fracionamento da conduta. Esse crime ele é praticado apenas com um ato. São os crimes formais. Tá? São os crimes formais ou de mera conduta. Perfeito? Apenas o fato de ir lá e injuriar alguém, por si só, já consuma o delito. Então, não há como você praticar a injúria tentada.
perfeito? Há quem diga que existe o modelo tentado no caso de carta, no caso, né? Bom, mas isso aí são teses jurídicas a serem estudadas e a gente não vai entrar nessa seara aqui porque não é o nosso objetivo, né? Mas caso a carta seja extraviada, houve tentativa, enfim, né? Mas não é o caso nosso aqui. O importante aqui é você entender o quê? Que essa conduta não admite tentativa, por quê? Porque o crime não pode ser fracionado, tá? O crime que não é fracionado não admite tentativa, e é o crime unissubsistente, tá? Por isso que eu deixei claro aqui, ó, praticados verbalmente, tá? Por conta dessa distinção aí da modalidade por carta, tá joia? Porque há parte da doutrina que defende que a tentativa é válida no caso de carta. A carta que foi interceptada antes de chegar na vítima, tá? Mas se ele for praticado verbalmente, você, independentemente do resultado, olha só, independentemente do resultado, porque é um crime formal, você terá a consumação dele. Por isso ele não admite tentativa, tá joia? Crime subsistente, vamos para o lado de cá. Crime plurissubsistente. A conduta é fracionada com diversos atos que somados provocam a consumação. Logo admite tentativa. Exemplo, homicídio. O homicídio não é um crime unissubsistente. Você não pratica ele em apenas um ato. É uma sequência de atos. Você tem que ver a pessoa, pegar a pessoa, atirar nela, o projétil tem que perseguir o caminho, tem que entrar, ela vai ferir, ela vai demorar um pouco para sangrar, ainda que seja instantâneo, entre aspas, né? Porque não é instantâneo, precisa atingir uma veia, o sangramento tem que continuar. Por isso, né, essas condutas podem ser fracionadas, o crime também de homicídio admite a modalidade tentada, tá? Ele admite a modalidade tentada, porque às vezes o furo pega, né, a bala, no caso, né, o nosso projétil entra no corpo da pessoa, mas não efetivamente vai causar a morte, mas somente a lesão. E a lesão é necessária antes da morte, tá? Se o crime fica na lesão, ele não se consuma. Aí a gente tem o que? A modalidade tentada, porque a lesão é necessária. Lesão, depois a morte, tá joia? Então a gente tem a modalidade tentada. Por isso esse crime é plurissubsistente, porque a conduta é fracionada em diversos atos. Diversos é o quê? Diversos para nós aqui é 2 ou mais atos, tá? 2 ou mais atos. Somados, eles provocam a consumação. Mas se você só pratica 1 ou 2 desses atos, né? No caso de serem 3 ou 4, a gente tem o quê? A conduta na modalidade tentada, tá? Tentada. E o exemplo que eu dei aí foi do homicídio, né? O projétil entrou, ele só lesionou, porque a lesão é necessária antes da consumação do delito, que é a morte, efetivamente. Só lesão, nós temos homicídio na modalidade tentada, tá joia? Pessoal, falamos tudo sobre classificação de crimes, é isso aí que vai cair na sua prova. Dificilmente alguma coisa além disso que eu falei vai cair na sua prova. Então, você tem todo o conteúdo, agora é só estudar, organizar no seu caderno, baixa o slide lá que está à disposição na sua área de membros para você poder completar aquilo que não deu tempo de anotar e faça sempre revisões periódicas, tá joia? Um grande abraço para você, até a próxima aula e bons estudos. Até mais!